Imagina só, acordar com o sinal de alarme mais assustador que o corpo pode dar. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história médica impressionante. Ela começa com uma crise daquelas, bem dramática, e leva a um diagnóstico que ninguém esperava. É uma jornada que mostra como uma emergência pode, de repente, revelar um inimigo que estava ali, escondido em silêncio. Bom, vamos lá para o primeiro ato dessa história. É aquele momento em que o corpo, sabe, grita por ajuda. E não é um grito qualquer, é um sinal tão chocante que faz tudo parar. Não estamos falando de uma dorzinha de cabeça, nem de febre, não. É algo bem mais visual e muito mais alarmante. Pensa um pouco no sistema de emergência do nosso corpo. Qual seria aquele alerta vermelho, sabe? O alerta máximo? Pois bem, para quem está na linha de frente tratando emergências do sistema digestivo, tem um sintoma que, na hora, já coloca a situação no nível mais crítico que existe. Pois é, o nome técnico é hematêmese. Mas o que isso significa na prática é bem direto: vomitar sangue. E olha, isso não é um talvez seja algo sério, não. É um sinal claríssimo de que tem uma hemorragia grave acontecendo ali, na parte de cima do sistema digestivo. E a partir daí começa uma verdadeira corrida contra o tempo para a equipe médica. Nesse momento, a causa exata do problema, sinceramente, não é a prioridade. A primeira e única missão é uma só: conter a crise. O corpo está perdendo volume, sangue e fluidos muito rápido. E se isso não for estancado, os órgãos vitais, cérebro, coração, podem simplesmente parar de funcionar. E como eles fazem isso? Com um protocolo de emergência que é, assim, super rápido e muito eficiente. O objetivo todo é estabilizar o que a gente chama de hemodinâmica. É um nome complicado para uma ideia simples: garantir que o sangue, que leva oxigênio e nutrientes, continue chegando onde precisa. É isso que mantém o corpo funcionando, né? A analogia é perfeita. É como tentar consertar um vazamento gravíssimo com o motor do carro ainda ligado. Então, a primeira grande pergunta na cabeça da equipe é: essa pessoa está estável ou instável? E a resposta para isso está ali, piscando no monitor, nos sinais vitais. Um coração batendo muito rápido, a pressão arterial caindo. Isso não é só número. Esses sinais contam uma história urgente, a história de quanto sangue já se perdeu e o quão perto o corpo está de chegar num ponto sem volta. E aqui, olha, chegamos num ponto que é fascinante, mas também dá um certo calafrio. Como diz a frase, os sinais clínicos são soberanos. Mas por quê? Porque, pasme, o primeiro exame de sangue pode enganar. Pensa comigo, se o corpo está perdendo líquido e glóbulos vermelhos na mesma proporção, a concentração do sangue pode parecer normal no exame. Só que o volume total de sangue no corpo já caiu para um nível perigosíssimo. É por isso que os médicos experientes confiam muito mais no que eles estão vendo no estado da pessoa do que só no que o papel do laboratório diz. Ok, respira. A crise foi contida. A pessoa está estável. Agora a equipe médica troca de chapéu. Sai o socorrista, entra o detetive. A pergunta não é mais como a gente para isso, mas sim o que, afinal de contas, causou isso. E a principal ferramenta para essa investigação é uma microcâmera que vai, literalmente, até a cena do crime. E na maioria das vezes, os suspeitos são sempre os mesmos. São velhos conhecidos da medicina. As úlceras pépticas, que são basicamente feridas abertas no estômago ou no intestino, estão no topo da lista. Mas também pode ser por causa de varizes no esôfago, ou até mesmo rasgos na mucosa provocados por um vômito muito, muito forte. É aqui que a ferramenta do detetive entra em ação, a endoscopia. É um tubo bem fininho, com uma câmera na ponta, que deixa os médicos verem com os próprios olhos o que está acontecendo lá dentro. E o mais incrível é que não serve só para olhar, não. Eles conseguem, por ali mesmo, usar umas ferramentas minúsculas para fechar o vazamento na hora, seja com um clipe, cauterizando com calor ou aplicando uma injeção. Ou seja, é diagnóstico e tratamento, tudo de uma vez. Olha, em muitos casos a história acabaria por aqui, né? Acha a úlcera, trata e a pessoa se recupera. Fim. Mas, nesse caso que a gente está acompanhando, a investigação acabou revelando uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. A endoscopia até achou a fonte do sangramento, sim, mas ela também levantou uma suspeita nova e bem preocupante. Porque às vezes o que parece ser uma úlcera comum é só a ponta do iceberg. Para tirar a prova, os médicos precisam coletar um pedacinho de tecido. Isso é a famosa biópsia. E esse material vai para análise no microscópio. E é exatamente esse pedacinho de tecido que está prestes a virar o jogo e reescrever todo o diagnóstico. E o resultado da biópsia chega. E com ele,
O diagnóstico muda. Da água para o vinho. Adenocarcinoma gástrico, ou seja, câncer de estômago. De repente, tudo faz sentido de um jeito diferente. Aquela úlcera que sangrava não era a doença em si, era só um sintoma. Um sintoma bem barulhento, por sinal, de uma doença muito mais séria e silenciosa, que estava crescendo ali por baixo. E não estamos falando de um tipo raro de câncer, viu? Muito pelo contrário. O adenocarcinoma é, de longe, o mais comum. Cerca de 90% de todos os tumores malignos do estômago são desse tipo. É, realmente o principal vilão quando o assunto é câncer nesse órgão. Mas calma. Só dizer que é câncer de estômago ainda não é o fim da história. Na verdade, é o começo de uma nova investigação. Porque esse tipo de câncer tem, digamos, duas personalidades bem diferentes. E descobrir qual delas está em jogo é, assim, absolutamente essencial para definir o tratamento certo. Essa divisão é conhecida como classificação de Loring. Basicamente, ela separa o adenocarcinoma gástrico em dois tipos. De um lado, a gente tem o tipo intestinal. Ele é o mais comum em homens, mais velhos, e geralmente está ligado a fatores do ambiente, como a dieta ou a infecção pela bactéria H. pylori. Do outro lado, tem o tipo difuso. Esse costuma aparecer em mulheres mais jovens, é bem mais agressivo e tem uma ligação forte com a genética. Percebe? São dois inimigos com jeitos de atacar completamente diferentes. E olhando no microscópio, o tipo difuso deixa uma assinatura visual bem clara. São as chamadas células em anel de Sinet. Elas têm esse nome porque o núcleo da célula fica espremido num canto, sabe? Parecendo mesmo um anel com uma pedra. Encontrar essas células no exame é um sinal de alerta vermelho piscando. Significa que o câncer é do tipo mais agressivo que se espalha mais. Então, com todas essas informações na mão, o tipo exato do câncer, a personalidade dele, aí sim, a equipe médica consegue montar o plano de ataque. É nesse ponto que todo aquele trabalho de investigação lá do começo mostra o seu valor de verdade. Porque não adianta, o tratamento certo depende 100% do diagnóstico certo. E olha só que impressionante como o tratamento pode mudar. No nosso caso, que é um adenocarcinoma, o caminho é uma cirurgia grande para tirar parte do estômago ou até ele inteiro, junto com os gânglios linfáticos. Agora, e se a biópsia tivesse mostrado que era um linfoma gástrico? Aí, cirurgia estaria totalmente fora de cogitação. O tratamento seria com antibiótico e quimioterapia. E se fosse um terceiro tipo, um giste? A cirurgia seria outra, bem mais específica. Ou seja, 3 tumores diferentes que podem aparecer no mesmo lugar, mas com 3 planos de batalha que não tem nada a ver um com o outro. E é isso que nos leva à conclusão principal de toda essa jornada. A biópsia, o diagnóstico preciso, isso não é só um detalhe técnico, um detalhe no prontuário. Isso é o mapa da mina. Sem o mapa certo, a equipe médica estaria completamente no escuro. É o passo que, no final das contas, define todo o caminho e as chances de sucesso do tratamento. Toda essa história, que começou com um alarme tão barulhento, tão explícito como vomitar sangue, e terminou com um diagnóstico de câncer, ela mostra o quão poderosos podem ser os sinais do nosso corpo. E isso deixa uma reflexão importante, né? Se um sinal tão dramático desses pode, na verdade, estar revelando algo tão profundo, será que a gente está dando a devida atenção aos avisos mais baixinhos, mais silenciosos, que o nosso corpo tenta nos dar todos os dias?